professora da Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos, e hoje a aula vai ser intitulada de Compostos Bioativos e Atividade Antioxidante em Leguminosas. A gente já agradece, né, por ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz de estar presente aqui. E é isso. A palavra é com você, professora. Então, gente, boa noite a todos presentes. Eu dei uma olhadinha no chat e vi que tem a presença de alguns alunos, né, ex-alunos meus, e colegas nutris, né, então, saudar vocês, né, dizer que eu estou com saudades da nossa convivência diária, né, na Universidade Federal do Piauí, e também agradecer o convite, né, feito pelos meninos do Cajueiro, né, e parabenizar também pela iniciativa, né, uma iniciativa maravilhosa, diante do período que a gente está vivendo, né, atualmente. E quando eles me convidaram para ministrar aqui uma aula para vocês, né, eu fiquei pensando do que eu poderia falar que envolvesse um pouco da minha experiência, né, e aí me veio em mente essa temática, né, dos compostos bioativos e da atividade antioxidante em leguminosas, porque foi um tema que eu trabalhei durante tanto meu mestrado como também no meu doutorado, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, aqui eu fiz uma síntese, né, dos tópicos que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho das leguminosas e dos compostos bioativos, né? Definição do que seriam leguminosas, do que seriam os compostos bioativos, os principais tipos, os fatores que vão influenciar aí no conteúdo desses compostos bioativos, nesse tipo de alimento, e alguns benefícios à saúde, né? E, na segunda parte da aula, eu separei alguns compostos de interesse, né, que são extensivamente pesquisados, né, os principais CBAs aí presentes nessas leguminosas, como os compostos fenólicos, os fitosteróis, os carboidratos bioativos, e aqui o destaque fica por conta das fibras, e também uma área mais emergente, né, que vem sendo bem estudada, que são os peptídeos bioativos. E na terceira parte, né, eu vou tentar falar um pouquinho da minha experiência que eu tive no mestrado e no doutorado, no qual envolve aí esses compostos bioativos e também atividade antioxidante no feijão calpi, né, que é um tipo de leguminosa, é uma matéria-prima nossa, né, é um tipo de feijão que é consumido principalmente nas regiões norte e nordeste aqui do nosso país, tá certo? Bom, então, inicialmente, o que seriam essas leguminosas? Né? Então, as leguminosas, elas são grãos contidos em vagens, tá? Elas fazem parte dessa família Leguminosae, ou Fabaceae, e elas têm uma importância econômica destacada, porque, considerando aí toda a área cultivada do planeta, né, ela corresponde aí, né, a cerca de 15% dessas terras cultivadas, né, 270 a 300 milhões de hectares, ficando atrás somente dos cereais, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem os cereais como principal, né, cultivo, e aí, em segundo lugar, a gente tem o cultivo das leguminosas, tá? Essas leguminosas, elas funcionam aí como culturas forrageiras e rotativas, né? Então, elas são bastante utilizadas na rotação das culturas, né? E aí a gente tem o destaque, por exemplo, na soja, né? E essa propriedade de você utilizar aí nessa rotação de culturas se deve principalmente à presença, né, nas suas raízes, né, de bactérias desse gênero Rhizóbio, né, como está mostrado aí, demonstrado, na verdade, na figura. E aí essas bactérias, elas têm a capacidade de fixar, né, de aumentar a absorção de carbono e fixar também o nitrogênio da atmosfera, tá certo? E aí, acaba que essa propriedade de fixação do nitrogênio ajuda aí no valor nutricional delas,
né, porque essas leguminosas, elas vão apresentar aí um conteúdo expressivo de proteínas, né, e aí boa parte desse conteúdo de proteínas vem dessa fixação do nitrogênio, e a gente sabe que o nitrogênio é um elemento que constitui, né, as proteínas, e aí esse nitrogênio, ele vai ser utilizado por essas bactérias na conversão de amônio, que posteriormente vai ser utilizado na formação dos aminoácidos, certo? Então, aí, por conta disso, esse destaque aí no valor nutricional desses alimentos, tá bom? Bom, aqui os principais tipos, né, de leguminosas, e aí a gente tem o feijão, né, que aqui, dentre as leguminosas, é o que tem maior destaque, mas também temos, né, além dos feijões, né, das diversas espécies de feijões, o amendoim, o tremoço, a própria soja, ervilha, o grão de bico, a fava, lentilha, né? Então, são alguns exemplos, né, de leguminosas. Essas leguminosas, elas podem ser consumidas sob a forma de grãos secos, né, que é o principal forma de consumo, grãos verdes, né, que aí antes da maturação fisiológica, né, esses grãos eles são colhidos e aí também a gente pode estar utilizando para o consumo, e também na forma de grãos germinados, né, que é uma forma interessante de estar utilizando essas leguminosas, né, então a germinação desses grãos, porque esse processo ele vai aumentar ainda mais o valor nutritivo desse alimento, tá bom? Além disso, também a germinação, ela vai ajudar aí na digestão de alguns constituintes dessas leguminosas, por exemplo, digestão de proteínas, e aumentar, né, o conteúdo de compostos com atividade antioxidante, tá bom? Bom, como vocês viram, a gente tem muitos tipos de leguminosas, né? E aí eu fiquei assim, quando eu escrevi o tema e mandei para os meninos, né, fiquei um pouco na dúvida, porque a gente tem muitos tipos. Então, quais tipos eu vou abordar, vou falar mais, né? Então, eu escolhi falar um pouquinho dos pulses, né? Então, os pulses, não sei se vocês conhecem, né, são uma classe, né, como se fosse uma subclasse das leguminosas, tá bom? E eles têm como característica, né, que esses pulses, eles produzem de 1 a 12 grãos por semente em uma vagem. O nome pulse, né, vem do latim pulse, que significa sopa grossa ao caldo, né? Então, quando eles são cozidos, eles produzem esse caldo mais espesso, tá? E os pulses, de uma maneira geral, eles vão incluir somente as sementes, os grãos comestíveis secos, tá? Então, grãos comestíveis secos, então, feijão na forma seca, a ervilha na forma seca, a lentilha na forma seca, tá bom? E uma outra característica é que também, além de incluírem esses grãos secos, também com baixo teor de gordura. Outra característica interessante é que esses pulses, eles têm essa adaptação às mudanças climáticas, né? Então, eles são mais fáceis de se adaptarem, tá certo? Então, é mais fácil de você cultivar em qualquer local, com qualquer clima. E também o seu prolongado tempo de armazenamento, né? Porque são secos, tem uma baixa atividade de água, então você tem essa questão prolongada da conservação. Dentro dessa categoria dos pulses, né, a gente tem aí 11 tipos, e aí o destaque aqui para o nosso país, que é o que a gente vai abordar mais aqui na nossa aula, é o feijão, a ervilha, a lentilha e o grão de bico, tá? Bom, e aí pensando na importância econômica, na importância nutricional desses pulses, né? Em 2016, a FAO, ela considerou o Ano Internacional dos Pulses, né? E aí, com esse lema aí de sementes nutritivas para um futuro sustentável, né? Então, durante esse ano de 2016, né, já passou, foram feitas conferências, fóruns, né, congressos,
com a temática dos pulsos para aumentar essa conscientização das pessoas, né, com relação aos benefícios nutricionais que essas leguminosas apresentam à saúde, né. Então, você pode estar utilizando os pulsos aí dentro de uma estratégia de produção sustentável, né, porque você tem aí a fixação do nitrogênio pelas bactérias. Essa fixação do nitrogênio diminui a presença de gases do efeito estufa do ambiente, né? Então, por isso que é uma cultura sustentável, tá certo? Então, esse ano aí foi o ano que foi considerado o Ano Internacional das Pulses, né? E aí, agora, no ano passado, no ano de 2019, foi instituído o Dia Mundial do Feijão e das Pulses, né? E aí ele dá um destaque maior para o feijão, porque dentro das pulses você tem aí que é o tipo que é mais consumido, tá bom? Então, aí, incentivando, para incentivar, aumentar essa conscientização, incentivar também a produção, foi instituído esse dia aí mundial, que é o dia 10 de fevereiro. Então, desde o ano passado, né, o ano 2019. Bom, aqui para mostrar, né, segundo aqui esse artigo, né, do Sakir Colaboradores 2019, mostrando, fazendo comparativo do conteúdo nutricional observado entre as leguminosas, tá? Então, aí a gente tem a soja, né, temos a ervilha, lentilhas, tremoço, grão de bico, feijão branco e o feijão preto, tá bom? Então, observando essa tabela, a gente pode ver que as leguminosas, de uma maneira geral, elas vão ter aí um conteúdo destacado, né, de proteínas e também de carboidratos, né? E aí, dentro dessa categoria de carboidratos, a gente tem aí as fibras alimentares, tá? Além dessa riqueza desses nutrientes, né, você tem aí um baixo teor de gorduras, né, o que é interessante aí para a utilização nas dietas aí com o objetivo, por exemplo, de controlar a obesidade, né? Então, aí você tem esse baixo teor de gorduras, tá certo? Além disso, também, você tem aqui dos minerais, um destaque aí para a quantidade de fósforo e potássio, né? Que é bem expressiva nessas leguminosas, tá bom? Além disso, também você tem o ferro e o zinco, né? E aí, por que eu destaquei o ferro e o zinco? Porque, por exemplo, para o feijão, existem alguns programas governamentais que visam esses dois minerais, né? São os programas de biofortificação, que aí você tem como objetivo fortificar essas matérias-primas vegetais, principalmente com foco nesses dois micronutrientes, que é o ferro e o zinco, tá certo? E dentro do grupo das vitaminas, você tem aí, aqui, representando aí destaque para o folato, o ácido fólico. Bom, então, falado após aqui a questão do valor nutritivo das leguminosas, vamos começar a falar desses compostos bioativos, tá? Então, esses compostos bioativos, né, eles são aí compostos fitoquímicos, né, e aí você tem diferentes propriedades físico-químicas, e aí, dependendo dessas propriedades físico-químicas, e aqui eu destaco, né, uma coisa que eu sempre falo, quem foi meu aluno em nutrição funcional, sabe que eu sempre destaco isso, das propriedades com relação à estrutura química, né, porque a grande maioria das ações, dos benefícios, está relacionado com a estrutura química desse composto, tá certo? E aí, dependendo dessa estrutura química, né, dessas propriedades, você tem aí alvos fisiológicos específicos, né, e, consequentemente, diferentes tipos, né, diferentes formas de agir, né, então, diferentes alvos fisiológicos e diferentes mecanismos de ação. Esses compostos bioativos, eles são aí considerados metabólicos secundários das plantas, né, e aí, o que seriam esses metabólicos secundários, né? Então, são produzidos pelas plantas em seu metabolismo normal, principalmente com a ideia, né, com a função de defesa dessa planta, né, frente às condições adversas do meio, ou então são compostos de reserva para elas, tá? Então, por isso que a gente chama de metabólicos secundários.
né? E aqui eu destaquei a questão da diferença que você tem quando você analisa a ação de um composto isolado e a ação desse mesmo composto no alimento, na matriz alimentar, porque você tem diferenças, né? Então, a ação do composto isolado, ela às vezes acaba sendo bem menor quando comparada com o alimento, né? Porque no alimento você tem uma matriz complexa, com vários compostos interagindo entre si, e aí essa interação, né, acaba sendo, proporcionando, na verdade, uma atividade biológica melhor e maior, tá bom? E aí esses compostos bioativos, eles podem ser obtidos por fontes diversas, fontes vegetais, né, como a gente já falou, a gente também tem compostos bioativos provenientes de fontes animais e também de alguns tipos de micro-organismos. Aqui um pouquinho dos fatores, né, que vão influenciar os teores desses compostos bioativos, né? Então, aqui, inicialmente, a gente tem o fator genético, né, e aí vem cada espécie vegetal, você tem aí uma característica específica, né, e aí, por conta disso, a genética influencia, né, e aqui também um destaque seria o melhoramento genético de algumas espécies, né, que também podem estar aí melhorando, né, aumentando, na verdade, a quantidade desses compostos. O solo, né, então o solo onde esses alimentos são cultivados também vai influenciar no teor desses compostos bioativos, tá certo? As condições climáticas, né, e aí as condições climáticas incluem a questão da luminosidade solar, da pluviosidade, né, o índice das chuvas, né, então são condições também do ambiente que vão influenciar no teor desses compostos. Estocagem e processamento, né, e aqui alguns autores colocam que o processamento é um fator que influencia bastante, né, no conteúdo desses compostos, né, e de uma maneira geral, você tem que todas as técnicas de processamento acabam por reduzir o conteúdo desses compostos, tá? E aí a gente vai ver mais na frente como é que isso ocorre. E os métodos de análise, né, que aí no caso aqui eu quis destacar com relação ao solvente que você utiliza para extrair esses compostos do alimento, o método que você utiliza para analisar, porque aí você tem que considerar a especificidade desse método, né? Então são muitos fatores aqui envolvidos com o método que também influenciam aí no conteúdo desses CBAs, tá bom? E aqui, nesse slide, eu trouxe uma coletânea, né, se vocês observarem aqui na parte inferior, uma coletânea de vários estudos que mostram aí exatamente esses efeitos desse processamento no conteúdo desses compostos, né? Então, o processamento você utiliza, no caso específico de leguminosas, para aumentar essa digestibilidade proteica, você utiliza também para reduzir os fatores antinutricionais presentes nessas leguminosas, né? Então, é necessário, sim, você processar antes de consumir, né? Só que aí você precisa saber que existem perdas, né? Então, com o processamento, né, e aqui eu trouxe nessa parte aqui abaixo, né, do feijão, essa imagem do feijão, as principais técnicas que são utilizadas, né, nesse processamento, né? Então, você tem um aumento dessa digestibilidade das proteínas, e isso é um aspecto positivo, porque você vai tornar esse alimento digerível, e aí também, em compensação, aliado a isso, você também tem uma perda aí de alguns componentes, né? Fatores antinutricionais, tem uma pequena perda de proteínas também, de vitaminas, de minerais e de compostos bioativos, né? Dentro dessas técnicas de processamento que a gente pode estar utilizando, a gente tem a imersão em água, que é o que a gente chama de maceração, que é o que a gente faz muito, por exemplo, quando a gente vai cozinhar o feijão, né? O descasque, ou então decorticação, né? Que aí você faz essa imersão em água, e aí quando o grão estiver mole, você retira a casca, porque é nessa casca, nesse tegumento, que se concentra grande parte dos fatores antinutricionais, tá? Então, é uma forma também de processamento.
A germinação, né, que foi aquela técnica que eu falei no início da aula, né, e aí a germinação, você promove aí o brotamento desse grão, né, e aí esse processo de germinação, ele aumenta bastante o valor nutricional desse alimento, né, o que é o contrário da cocção, né, e a cocção, que é o processamento térmico mais utilizado, você tem uma perda enorme desses compostos aí, com características bioativas, né? Porque as temperaturas elevadas aumentam bastante aí essa degradação promovida pelo calor, tá bom? E aí, outro aspecto interessante, importante também, que a gente precisa analisar quando a gente estuda os compostos bioativos, é com relação à questão da quantidade desses compostos que são efetivamente absorvidos e utilizados pelo organismo. Porque uma coisa é você analisar o alimento, determinar a quantidade desses compostos, né? E aí você verifica esse valor nutritivo dele. Outra coisa é, depois do consumo, quanto será que efetivamente vai ser absorvido pelo meu organismo? Né? Será que tudo que está lá, por exemplo, de isoflavona, vai ser realmente utilizado, vai ser realmente absorvido pelas minhas células e exercer o seu efeito benéfico, né? Então, são aspectos aí que a gente também precisa considerar, que é o que a gente chama de biodisponibilidade desses compostos bioativos, né? E aí você tem aspectos relacionados com a absorção desses compostos, com a distribuição, metabolismo, tempo de meia-vida, os mecanismos de ativação e inativação e também a excreção desses compostos, tá? Então, são uma série de processos que a gente precisa estar analisando para efetivamente dizer que um composto ele tem ação biológica eficaz, certo? E aí, dentro desse conceito da biodisponibilidade, eu destaquei a bioacessibilidade. Foi a parte aí que eu tive mais contato durante o meu doutorado. E essa bioacessibilidade, você avalia exatamente a quantidade que fica disponível daquele composto após o processo de digestão, né? Então, é a quantidade que fica ali esperando, vamos dizer assim, para entrar na célula, para depois de entrar na célula, exercer o efeito esperado, né? Então, passou por todos os processos digestivos, pela ação de todas as enzimas, e aí ficou uma quantidade que a gente chama de bioacessibilidade desse composto, e aí essa quantidade que vai estar disponível para ser efetivamente utilizada, né? E aí, após esses processos, né, você tem essas alterações da composição, né? Então, aí, volto para a questão inicial, em que você tem essa alteração. Então, não necessariamente a quantidade que está no alimento vai ser a quantidade que vai estar ali disponível fisiologicamente. E um outro ponto, um outro aspecto negativo é que você tem que existem dados escassos, né, e alguns até inexistentes na literatura sobre o comportamento de leguminosas. Então, por exemplo, do feijão calpi, não tinha na literatura dados das cultivares produzidas aqui no nosso país. Né? Então, aí, por conta disso, por conta dessa ausência desses dados, isso me estimulou a trabalhar esse aspecto no doutorado, tá? Então, para vocês verem aí como ainda esse campo está crescendo, né? Não é uma coisa já bem estabelecida na literatura. Bom, aqui o destaque, né, eu trouxe para vocês para falar um pouquinho dos principais tipos presentes nas leguminosas, né, destacando aqui os pulses, tá? Então, aí a gente tem que as pulses, elas são ricas em polifenóis, e aí o destaque a gente tem os ácidos fenólicos e flavonoides. Também elas apresentam fitoesteróis na sua constituição, fibras alimentares, e aí também apresentam, né, fitatos, lectinas e alguns inibidores de enzimas, principalmente de enzimas relacionadas com o metabolismo das proteínas, tá? Esses compostos aqui, né, que eu falei, eles estão associados, né, presentes na maior concentração no tegumento dessas sementes, dessas pulses,
né? Então, o tegumento é como se fosse aqui o grão, né? E aí você imergiu esse grão em água e essa casca, a pele soltou, né? Então, o que ele chama de tegumento é exatamente aquela pelezinha, tá bom? E além desses compostos aqui bioativos que estão mais concentrados nesse tegumento, nessa película, nessa casca, você esses peixes no grão mesmo do feijão, por exemplo, tá? Os compostos bioativos. Existem aí variações no teor desses compostos, né? E aí, essas variações no teor, nos teores da composição química, no teor de minerais, no teor desses compostos bioativos, vão influenciar na atividade antioxidante dessas leguminosas, certo? Porque essa atividade antioxidante, ela vai medir exatamente a capacidade de um determinado composto em proteger ali do estresse oxidativo, né? Então, evitar que o composto ele seja oxidado, tá certo? E aí, uma boa parte dos benefícios à saúde desses compostos decorre principalmente dessa atividade antioxidante, né? Então, por isso que eu trouxe aqui, mostrando que essa atividade antioxidante determina aí esses efeitos benéficos à saúde, né? Consequentemente aí envolvendo, né, a redução aí do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Aqui alguns exemplos, né, de efeitos benéficos à saúde desses compostos bioativos, onde a gente tem um efeito, né, anti-obesidade, anti-diabetes, né, e aí esse efeito, né, anti-obesidade e anti-diabetes, basicamente por conta aí da redução das frações lipídicas, né, então você tem a redução do colesterol, a redução dos triglicerídeos, consequentemente, essa redução está associada ao aumento da lipólise, a degradação, né, desses compostos, a uma maior saciedade também, porque aí você tendo uma maior saciedade, você reduz o consumo, né, de outros alimentos e também uma redução aí de marcadores inflamatórios, por exemplo, aí a redução da proteína C reativa, que é um marcador aí importante de inflamação, tá? E com relação ao diabetes, né, você tem aí que esses compostos, eles têm esse efeito de inibir as enzimas que estão envolvidas aí com o metabolismo da glicose, tá certo? Então, são efeitos importantes, né, e aí você tem esses efeitos benéficos a partir do consumo desses compostos bioativos presentes aí, por exemplo, nas pulsas, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho isoladamente de cada um. Efeitos antiproliferativos, né? E aí você tem aí o efeito da redução da proliferação de células cancerígenas, né? E aí eu trouxe aqui como destaque, por exemplo, o folato, porque o folato, né, o ácido fólico, ele está envolvido aí com a redução do risco de câncer de cólon, tá certo? E aí esse folato está presente em grandes concentrações no feijão. O efeito aí de proteção, né, do coração, que aí você tem, que ele está associado à ação, né, à inibição da ação da enzima conversora de angiotensina, né, e aí, por conta da inibição da ação dessa enzima, você tem a diminuição dessa constricção dos vasos, né, você não observa esse efeito da constricção e, consequentemente, há uma redução dessa pressão arterial. E a inibição da oxidação da LDL, né, do LDL, que aí, no caso, você vai diminuir o risco aí, por exemplo, de eventos aterogênicos. E
falando um pouquinho aqui das ações antimicrobianas, né, e aí você tem a ação antifúngica e antibacteriana, né, então já foi demonstrado que alguns compostos bioativos presentes nos pulses, né, têm essa ação de inibir o crescimento de bactérias, por exemplo, gram-negativas, e aí a gente tem um destaque importante, por exemplo, da salmonela, certo? Então, você consegue extrair compostos dessas pulses, né? E aí, esses compostos, eles inibem o crescimento dessas bactérias gram-negativas, né? E aí é interessante para a indústria de alimentos, porque aí você pode estar utilizando esses compostos isolados na conservação desse alimento, tá? E aí, aqui o efeito antioxidante, que a gente já falou um pouquinho, e os efeitos anti-inflamatórios, né, reduzindo, mostrando a redução, né, desses marcadores inflamatórios a partir do consumo desses compostos bioativos presentes nos pus. Então, resumindo basicamente essa primeira parte, né, a gente viu que essas leguminosas, né, elas têm aí o tegumento e o cotilédone. Nesse tegumento, você tem aí a presença desses compostos bioativos, que ele está chamando aqui de fitoquímicos, e no cotilédone você tem a presença dos peptídeos bioativos, né? E aí esses peptídeos bioativos, né, são fragmentos de proteína, por isso que ele chama aqui de hidrolisados, né, hidrolisados proteicos, que também tem uma ação interessante, biológica, né? E aí a junção, né, desses componentes fitoquímicos e dos componentes dos peptídeos, né, dos hidrolisados, esses compostos podem estar sendo utilizados aí no desenvolvimento de produtos, né, produtos alimentícios, exercendo aí os seus efeitos benéficos à saúde, né, efeito anti-obesidade, antidiabetes, antioxidante, dentre outros, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho de cada tipo de composto, né, de uma maneira resumida, pode-se dizer assim, né, e aí depois, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente no final pode abrir aí para as perguntas, né, então, dentro dos bioativos aí presentes nos pulses, né, o grupo principal corresponde aí aos compostos fenólicos, né? Então, é uma das maiores classes, né, de metabólicos secundários das plantas. E esses compostos fenólicos, eles se caracterizam pela presença de um anel aromático, como está aqui na foto, na figura do slide. E esses anéis aromáticos, eles têm um ou mais grupos hidroxilas, né? E aí é o OHzinho aqui, né? E exatamente por apresentar esses grupos hidroxilas, é que esses compostos, eles são efetivos doadores de hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio aqui, desses grupos hidroxilas, está disponível para ser doado para estabilizar radicais livres, tá? Então, daí vem a principal propriedade desses compostos fenólicos, que seria a sua elevada atividade antioxidante. Nas plantas, né, nessas pulses, de uma maneira geral, esses compostos fenólicos, eles são responsáveis pelas características sensoriais, né? Então, eles conferem a astringência, a cor, né? Então, geralmente, os grãos coloridos, eles têm uma maior quantidade desses compostos fenólicos. As pulses, né, elas apresentam aí, dentro da categoria dos compostos fenólicos, né, a presença de um teor elevado de ácidos fenólicos, de flavonoides, de antocianinas e de taninos, né? Então, basicamente, a função principal, né, a propriedade principal desses compostos fenólicos é evitar o estresse oxidativo, né? Então, por isso eles têm aí elevada atividade antioxidante, e essa atividade antioxidante, ela se mostra elevada tanto em ensaios com modelos, né, no caso, ensaios in vitro e ensaios in vivo também, tá? Também são compostos que apresentam atividade anti-inflamatória, anticancerígena e também anti-aterogênica, tá bom?
Aqui eu trouxe para vocês um estudo, né, de corte em que ele traz, né, a ingestão de frutas, vegetais e leguminosas, né, e a relação desses alimentos, né, com as doenças cardiovasculares e morte em 18 países, né? Então, é um estudo de corte prospectivo, né? E os autores, né, o Miller e colaboradores 2017, eles chegaram à seguinte conclusão, né, de que se você ingerir cerca de 150 gramas por dia de leguminosas cozidas na dieta, isso vai te proteger, né, uma menor mortalidade por doenças cardiovasculares, né? E como esse estudo ele abrangeu países tanto desenvolvidos como países subdesenvolvidos, né, no caso aí, por exemplo, de alguns países da América Latina, eles conseguiram achar, né, que a ingestão de leguminosas equivalente a uma quantidade maior que 86 gramas por dia, ela estava associada a um risco aí 38% menor de infarto do miocárdio, né? E as justificativas para esse efeito foram que você tem que, a partir do consumo dessas leguminosas, há uma redução, né, das frações de colesterol e também do LDL. Consequentemente, você reduz os eventos de oxidação dessa LDL e também há uma redução da pressão arterial, tá certo? Então, essas foram as explicações, as justificativas para eles, que os autores, na verdade, encontraram aí para manter, na verdade, consumir essas leguminosas aí, pelo menos, né, uma quantidade aí em torno de 86 gramas por dia. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês uma diferença que existe dentro do grupo das pulses em relação aos feijões, né, que muita gente confunde, né, os tipos de feijões, e aí a gente tem aqui na figurinha 1, o feijão comum, né, que é o feijão do gênero Phaseolus, né, e aí aqui cada um, né, 1, 2, o 3 e o 4 são variedades diferentes, tá? E além do feijão comum, também no Brasil, a gente tem aí o consumo aí do feijão calpi, né, que é o feijão do gênero Vigna unguiculata, né, e aí você tem aqui 1, 2, o 3 e o 4, as diferentes variedades, né, e aqui no caso, do exemplo aqui da figura, foram as variedades que eu trabalhei durante o mestrado e o doutorado, tá, a BRS Chique-Chique, a 1, a 2, a BRS Aracê, a 3, a BRS Kumac e a 4, a BRS Milênio, né? Então, quando eu falo feijão, entendo que pode ser o feijão comum, que é esse feijãozinho aqui da figura 1, né? Que é o feijão do gênero Phaseolus vulgaris, tá? Ou então, eu posso estar falando também do consumo do feijão calpi, né? Que é do gênero Vigna, Vigna unguiculata, certo? E aqui eu trouxe para mostrar para vocês os principais tipos de compostos fenólicos que já foram identificados nesses feijões, né? Então, a gente tem aqui os fenólicos no feijão comum, os ácidos fenólicos, né? E aqui a gente tem dois compostos principais, o ácido hidroxibenzoico e o ácido hidroxicinâmico. E aqui, do lado direito, a gente tem os flavonoides, que aí vocês observam que a gente tem uma grande diversidade aí de compostos, tá? Todos eles já foram identificados aí no feijão comum, né, o gênero Phaseolus. No feijão calpi, né, você tem também a identificação aí de ácidos fenólicos, né, os ácidos derivados do ácido benzoico, derivados do ácido cinâmico, tá certo? Como compostos principais aí encontrados nos gêneros de feijão, as variedades, perdão, de feijão calpi. Aqui, só para mostrar para vocês um estudo que foi desenvolvido aqui no Piauí, onde foi feita a identificação e a quantificação de compostos fenólicos e também a atividade antioxidante de feijão calpi na cultivar BRS Chique-Chique, né, onde foi possível fazer a identificação aí
desses compostos, né, a epicatequina, que é um tipo de flavonoide, o ácido gálico, o ácido ferúlico e o ácido clorogênico. Né? De todos eles, o ácido gálico, né, foi o que se apresentou na maior concentração. E aqui o cromatogramazinho do ácido ferúlico. Nesse outro estudo, também foi feita a identificação e quantificação desses compostos antioxidantes, né, e aí, em outras cultivares, a BRS do MAC e na PIN de ouro, né, e aí foi possível visualizar, né, esses compostos aqui fenólicos, com destaque para o ácido gálico e para o ácido café, certo? Falando novamente, né, mais um pouco sobre esses bioativos, a gente tem os fitosteróis, né, e aí esses fitosteróis são compostos esteróis que eles estão presentes nesses vegetais, e uma característica marcante, né, interessante desses compostos é que eles têm uma grande similaridade com o colesterol, ou seja, a estrutura química é basicamente idêntica, tá? E aí você tem que esses compostos, eles exercem diversas funções nas plantas, né, na manutenção da estrutura das células, da estrutura da membrana dessas células vegetais, são precursores de fatores de crescimento, tá? E dentro dos fitosteróis, nós temos 3 compostos importantes, né, que é o beta-citosterol, o campesterol e o estigmasterol, tá? E, considerando a quantidade, os teores, os pus, eles contêm aí aproximadamente cerca de 120 a 135 miligramas por 100 gramas de fitosteróis, tá? E aí você tem essa variação, vai depender do tipo, né, de pus, das condições de cultivo, aqueles fatores que a gente já conversou antes, tá? E aqui para mostrar para vocês a similaridade que há, né, que existe entre os compostos, né, as subclasses desses fitosteróis, né, então a gente tem aqui o beta-citosterol, o campesterol e o estigmasterol. E logo aqui acima, vocês observam a molécula de colesterol. Então, vejam que a estrutura química é basicamente a mesma, né? Existem poucas diferenças, né, nos constituintes aqui que fazem parte dessa estrutura. E aí, por conta disso, você tem o mecanismo de ação principal desses compostos, que é reduzir a absorção do colesterol a nível fisiológico. É exatamente por conta da similaridade que existe entre essas estruturas, tá? Então, como eu falei, você tem aí que esses compostos bioativos, né, uma vez ingeridos aí por meio da alimentação, né, você tem que, como eles têm uma estrutura similar à estrutura do colesterol, eles ocupam o lugar que seria ocupado pelo colesterol nas micelas. Então, não vai haver a absorção de colesterol, né? E aí, consequentemente, esse colesterol, ele vai permanecer insolúvel e vai acabar sendo eliminado pelas fezes, tá? E aqui, só para vocês observarem a quantidade desses fitosteróis em alguns pulses, né? E aí você tem aqui os feijões, né, como uma das principais pulses com a maior quantidade desses fitosteróis, né? E aí essa quantidade vai depender do tipo de pulse, assim como também a presença em lentilhas e também no grão de bico, tá bom? O destaque aí dos feijões para essa variedade aqui, que é o feijão manteiga, né? E aqui o grão de bico e as lentilhas aí em terceiro lugar, tá bom? Outra classe de compostos bioativos são os carboidratos bioativos, né? Que eles estão presentes aí nessas pulses, né? Então, esses carboidratos bioativos, eles formam aí a maior parte dos pulses, chegando a cerca de 70% das sementes, tá?
E esses carboidratos bioativos, eles podem ser disponíveis ou indisponíveis, né? Os disponíveis são aqueles que conseguem ser metabolizados normalmente pelo organismo. Os indisponíveis, eles não conseguem, né? O corpo humano não consegue fazer a metabolização. E essa transformação desses carboidratos bioativos vai acontecer no intestino, principalmente por ação das bactérias, né, intestinais, né? Dentro dessa classe dos indisponíveis, a gente tem as fibras, o amido resistente e os GOS, né, que são os galactoligosacarídeos, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui das funções, dos efeitos benéficos à saúde desses carboidratos aí, que são considerados indisponíveis. Então, esses carboidratos indisponíveis, eles sofrem essa fermentação no intestino, né? E aí, a partir dessa fermentação pela microbiota intestinal, há uma modificação dessa microbiota, então há uma melhora na quantidade, né, de cepas benéficas para o hospedeiro, e aí o destaque aqui, a gente tem para as cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium, e também você tem que, a partir dessa fermentação desses carboidratos bioativos, há a produção desses metabólitos, né? Então, essa fermentação gera ácidos graxos de cadeia curta, tá? E esses ácidos graxos de cadeia curta vão funcionar como substrato para as células colônicas, né? Então, vai ajudar nesse trofismo, nesse metabolismo local intestinal. Além disso, também você tem a formação de gases, tá? E aí, esses gases e os outros aqui eu destaco os ácidos orgânicos, né? E aí, a junção aí desses gases com esses ácidos orgânicos vai fazer com que o meio intestinal fique extremamente ácido, certo? E isso vai evitar, por exemplo, a proliferação de bactérias patogênicas, certo? Então, vai ajudar aí na proteção desse indivíduo, tá bom? E, para a gente finalizar esses tipos de compostos bioativos, nós temos os peptídeos bioativos, certo? E aí, como eu comentei com vocês no início da aula, é um campo de pesquisa emergente, né, que está surgindo. A gente tem aí muitos estudos, né, atuais. Quando eu estava atualizando essa aula, eu vi que já tem muita coisa sobre as pulses, né, leguminosas de uma maneira geral e enfatizando aqui as pulses, né? Então, esses peptídeos bioativos, eles são pequenas sequências, né, de aminoácidos, e aí a gente tem aí de 3 a 20 aminoácidos, que elas eram inativas na proteína de origem, mas, uma vez liberadas, elas exercem aí as propriedades especiais, atividades biológicas especiais, né? E aí a gente tem que essa liberação desses peptídeos bioativos pode acontecer in vitro, então você pode fazer isso no laboratório, ou então in vivo, então no momento em que você ingere o alimento, a pus, você consegue, né, o seu organismo consegue fazer a quebra e, consequentemente, esses peptídeos são liberados, tá? E esses peptídeos, eles apresentam, né, possuem atividades antioxidante, atividades anti-inflamatórias, atividades anticancerígenas, anti-aterogênicas e também atividades anti-hipertensivas. E aqui eu trouxe um estudo para mostrar para vocês a ação, né, desses peptídeos bioativos, considerando aí uma pus, que é o feijão calpi, né? Então, esse artigo que foi publicado nessa revista, a Food Chemistry, em 2015, mostra exatamente a ação desses peptídeos provenientes do feijão calpi, e também
ele destaca que esses peptídeos, esses isolados peptídicos, apresentaram atividade antioxidante, tá certo? Então, como resultados importantes, os autores, né, Marques e colaboradores, 2015, eles verificaram que o feijão cozido, ele conseguiu uma maior inibição da solubilização micelar do colesterol em relação ao feijão cru, né? Então, eles isolaram os peptídeos bioativos do feijão e aí foram ver de forma in vitro, né, como que esse peptídeo evitaria, né, inibiria essa solubilização do colesterol, né? Então, eles viram que o grão cozido, ele tem uma maior inibição, né? Então, por isso que é importante você fazer o processamento dessa leguminosa antes de consumir, né? Então, o processamento térmico, ele potencializou esse efeito porque ele liberou, né, esses peptídeos aí da matriz alimentar, tá bom? Então, resumindo essa segunda parte, né, como a gente viu, que existem aí uma infinidade de fitoquímicos, né, de compostos bioativos nas leguminosas, e um aspecto importante que a gente deve considerar essa questão da biodisponibilidade desses compostos, porque você precisa analisar o comportamento desse composto isoladamente, ou então na matriz alimentar, frente a todos esses processos de digestão, de absorção, de metabolização e distribuição tecidual, para saber realmente a ação daquele composto ali no organismo, tá bom? Não basta somente você analisar no alimento, mas você precisa complementar essas informações, né, com esses dados aí de biodisponibilidade, ok? E, para a gente encerrar, né, acho que já está quase no meu tempo, eu trouxe um pouco do que eu fiz, né, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, como eu falei no início, eu trabalhei com um tipo de pus, que aí foi o feijão calpi, né, e aí o feijão calpi, ele faz parte, né, da espécie Vignon biculata, né, e ele recebe diversas denominações, né, então ele pode ser chamado de feijão de corda, macaça, ou macaçá, né, na região nordeste, feijão de praia, feijão de estrada, feijão da colônia, na região norte do país, feijão miúdo, na região sul, feijão catador, ou então gurutuba, na Bahia e no norte de Minas, e fradinho, lá na região do Rio de Janeiro, né? Então, você tem aí diversas denominações, dependendo da região do país, tá? Como uma pus, né, a gente já conversou no início, na parte 1 dessa aula, ela apresenta, né, um valor nutritivo expressivo, né, uma riqueza em macronutrientes, e aí o destaque que a gente tem para o teor proteico, né, aumentado, e também um baixo teor de gorduras, certo? E além disso, essa pus tem aí alguns micronutrientes importantes, que é incluindo as vitaminas e minerais. Além disso, é riquíssimo também em compostos bioativos, e a partir daí, da presença desses compostos bioativos, você também tem uma elevada atividade antioxidante. E a partir daí, né, e observando também os trabalhos que estavam sendo conduzidos na época, né, isso mais ou menos em torno do ano de 2014, né, a gente quis trabalhar o efeito do processamento térmico, né, porque, como já foi dito anteriormente, esse processamento térmico, no caso a cocção, promove a redução desses compostos bioativos e também, consequentemente, há uma redução da atividade antioxidante, né? Então, o grão cozido, o cozimento desse feijão calpi, reduz, sim, esses compostos. Mas será que essa redução, ela vai ser uma redução numa porcentagem elevada? Como que vai ser essa redução? É igual para todos os cultivares? Né? Então, o objetivo inicialmente foi esse.
E uma característica diferente, né, um diferencial do feijão calpi em relação às demais pulses é que, quando ele é cozido, ele não produz um caldo espesso, né? Então, é um caldo mesmo bem fino, bem ralo, tá? E algumas preparações, por exemplo, o feijão tropeiro, você despreza esse caldo, né? Então, inicialmente, a gente quis verificar se havia a transferência desses compostos do feijão para o caldo, né? E se é realmente interessante desprezar esse caldo em algumas preparações, né? Então, aí, a partir daí, esse trabalho, né, de minha autoria, foi publicado nessa revista Ciência Agronômica, né, onde a gente demonstrou o efeito desse processamento, do cozimento, no teor desses compostos bioativos e na atividade antioxidante desses grãos, tá? Então, a gente trabalhou com esses 4 cultivares, né, a BRS Milênio, Xique-Xique, Aracê e Tumucumac, né, e aí a gente trabalhou com 3 tratamentos, né, foi o grão cru, o grão cozido e o caldo de cocção separado, que a gente queria ver se havia a passagem, a transferência desses compostos durante o cozimento para o caldo e em que grau acontecia essa transferência, tá? Esse feijão, ele foi cozido numa panela de pressão normal, então, como a gente faz em casa, né, na proporção aí de água, aí de 1 para 3, né, uma parte de feijão para 3 de água, durante 13 minutos, né, e aqui a gente tem os compostos que foram avaliados nesses grãos: fenólicos, flavonoides, antocianinas, flavonoides. Determinamos também a atividade antioxidante in vitro, né, por 2 métodos, o método de captura dos radicais de PPH e a DTS. E também determinamos as aminas bioativas, né, elas não são consideradas aí compostos bioativos, mas a gente optou por tentar fazer a identificação, porque havia referências na literatura de que pudesse estar presente em feijão, e realmente está presente, né? Então, essas aminas bioativas, elas são essas bases, né, orgânicas de baixo peso molecular, e elas têm funções importantes no crescimento e na diferenciação das células. E aí, esse estudo aqui foi o primeiro, no Brasil e no mundo também, na época, né, que fez essa identificação dessas aminas, né? No caso aí, a gente conseguiu identificar as poliaminas, tá? Espermina e espermidina, que era uma coisa que até então não tinha referência na literatura. E aqui, para não tumultuar muito a apresentação, eu já trouxe basicamente os principais resultados, né, que a gente observou nesse artigo, né, e também por conta da questão do tempo, para a gente não se estender muito, mas basicamente o que a gente verificou foi que nesse artigo, né, nesse estudo, o que a gente viu foi que esses grãos, né, de feijão calpi, que foram estudados antes e após o cozimento, eles apresentaram aí altos teores de compostos bioativos e de atividade antioxidante, e o destaque ficou por conta da cultivar BRS Aracê, que foi essa aqui, voltando aqui o slide, a verdinha, certo? Então, vejam que, confirmando aquilo que a gente já havia conversado antes sobre a questão de uma maior quantidade de compostos bioativos, está associada com a cor do tegumento das sementes, né? Então, a gente viu aí essa maior quantidade desses bioativos e da atividade antioxidante também. E aí, considerando esses compostos, os flavonoides, eles foram os compostos que mais contribuíram para a atividade antioxidante. Então, a gente fez a determinação individual de cada um, e depois a gente viu qual deles influenciava mais na atividade antioxidante desse alimento, né? Então, por meio de uma correlação estatística, a gente fez essa análise, e aí a gente viu que os flavonoides foram os que mais contribuíram, né? E aí os flavonoides é um tipo de composto fenólico, tá? E um outro
outro ponto interessante também que a gente viu foi que esse processamento, ele reduziu, né, esses compostos foram para o caldo, né? Que esses compostos podem se transformar, perder a complexação desses compostos com outras estruturas do alimento e, consequentemente, você não vai conseguir fazer a determinação. E o artigo resultante da minha pesquisa de doutorado, um dos, né, que a gente conseguiu publicar agora, no ano de 2020. Então, a partir do estudo que a gente viu no meu mestrado, que mostrou que esses grãos de feijão calpi, eles realmente são ricos nesses compostos bioativos e que o caldo apresenta, né, uma concentração importante desses compostos. Nesse artigo, a gente fez a identificação e a quantificação desses compostos, tanto nas cultivares cruas, como nas cultivares cozidas. E aí, esse cozimento analisando o grão e o caldo juntos, né? Porque, como a gente viu que realmente há essa passagem, é interessante a gente analisar esses grãos junto com o caldo, né? E aqui, nesse artigo, a gente utilizou a mesma metodologia que eu citei anteriormente, né? Somente com 2 tratamentos, o grão cru e o grão cozido, juntamente com o caldo, né? Mas a forma da cocção foi a mesma. Os compostos que foram analisados também foram os mesmos, com o acréscimo aqui da identificação dos compostos. Então, é como se a gente fosse querer descobrir qual composto era dentro lá dos fenólicos. Então, o CPF, vamos dizer assim, né, dessas cultivares, né? Então, os números ali, quais compostos ali envolvidos dentro da classe dos fenólicos. E aí, o grande diferencial desse artigo foi exatamente esse ponto da identificação desses ácidos. Então, por isso que eu trouxe somente esse resultado. Lembrando que vocês podem obter esse artigo lá na íntegra na internet, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês que essas cultivares de feijão calpi que foram analisadas, araceto, mucumac, o grão cru e o grão cozido, né, elas apresentaram compostos fenólicos, ácidos fenólicos, né? O destaque aí, as maiores quantidades, né? Na aracê, gálico, cafeico e ferúlico, e na tumucumac também gálico, cafeico e ferúlico, né? E também confirmando o que a gente já havia visto nos estudos anteriores. O cozimento realmente diminui o teor desses compostos, tá bom? Bom, então é isso, né? Então, eu tentei trazer de uma maneira resumida e também para não ficar muito cansativo essa temática, né? Que é bem abrangente, e deixo essa frase final, né? Que me ajudou muito em muitos momentos da minha vida, muitos momentos difíceis, e eu acho que ajuda também bastante nesse momento que a gente está vivendo agora, dessa situação, né, da pandemia, que no fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim, né, do Fernando Sabino. E agradeço, né, novamente a oportunidade de estar aqui, de ter, né, discutido, na verdade nem foi discutido, né, mas explanado para vocês essa temática. E qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem essa aula, ou os artigos que eu utilizei para elaborar, vocês podem mandar um e-mail para mim, né, aqui, meu e-mail está aqui, nara.vanessa@hotmail.com, e peço também para vocês seguirem o Instagram da nossa liga, lá do campus,